Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Presidentes da Câmara e do Senado anunciam que o governo pretende zerar a CID, que é conhecida como Imposto sobre os Combustíveis, mas na verdade é uma contribuição. A gente vai explicar. E em Minas Gerais, o tribunal nega recurso e determina prisão imediata do ex-governador do PSDB, Eduardo Azeredo. Os detalhes você confere com a gente agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Um dos principais assuntos na pauta de poder hoje continua sendo a questão do preço dos combustíveis no país. Ontem a gente falou bastante deste assunto, enquanto ocorria aqui o programa Nos Corredores do Poder, estava ocorrendo também aqui no Palácio do Planalto, onde eu estou neste momento, uma reunião que tratava justamente sobre essa questão das altas consecutivas no preço dos combustíveis. Hoje, essas reuniões tiveram continuidade e agora há pouco, os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Eunício Oliveira, anunciaram que o governo quer zerar a CID, que é uma contribuição. O nome dela, perfeitamente, é Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, mas ficou conhecido mesmo como Imposto sobre os Combustíveis. Eles fizeram o anúncio por meio de redes sociais. Confere com a gente aqui, por exemplo, o que disse o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. No Twitter ele afirmou o seguinte, olha, eu e o presidente do Senado combinamos com o governo federal. Os recursos da reoneração serão todos utilizados para reduzir o impacto do aumento do diesel. E também acertamos com o ministro da Fazenda que a CID será zerada com o mesmo objetivo, reduzir o preço dos combustíveis. Esta declaração foi feita num dia em que o governo todo alinhou o discurso de que não havia nenhuma tentativa de interferência do Estado em relação à política de preços dos combustíveis. Hoje pela manhã houve uma reunião no Ministério da Fazenda e naquele encontro o presidente da Petrobras, Pedro Parente, fez questão de ressaltar justamente isso, de que não haveria interferência do governo em relação à política de preços da Petrobras. Isso é um recado bem direto para a questão de mercado mesmo, para não se entender como interferência de Estado, o que poderia abalar um cenário econômico como um todo. Você vai entender isso melhor daqui a pouquinho no cenário econômico com Adalberto Piotto aqui na TV Brasil. Mas, olhando nesse ambiente das reuniões hoje que mobilizaram o poder, Pedro Parente participou desta reunião, disse, após o encontro, que havia sim uma preocupação e que há essa preocupação do governo em relação a essa alta, seguida de preço dos combustíveis, porque isso tem um impacto direto aí na questão da inflação, mas que não havia essa tentativa de interferência, porque se entende que existe sim um fator econômico externo, por exemplo, a alta cambial e também o próprio preço, a variação do preço do petróleo. Confira o que disse o presidente da Petrobras. Na abertura da reunião, foi logo esclarecido que de maneira nenhuma o objetivo seria o governo pedir qualquer mudança na política de preços da Petrobras, porque é reconhecida que é uma consequência dos preços internacionais e do câmbio. Portanto, não houve discussão em relação à política de preços da Petrobras, que está exatamente como estava antes, portanto, sem qualquer mudança. E aí, vale observar que o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, voltou a afirmar hoje que, em relação a essa possibilidade de discutir a redução de impostos, havia um espaço muito pequeno para o governo fazer uma flexibilização em relação à carga tributária no país, no momento em que se vive justamente uma consolidação do ajuste fiscal no Brasil. Aí, agora há pouco, esse anúncio feito pelos presidente da Câmara e do Senado, a gente vai acompanhar aqui os desdobramentos até para ver se haverá uma outra declaração do ministro da Fazenda, que seguiu inclusive para uma reunião no Senado Federal agora há pouco. Este assunto também foi alvo de questionamento hoje ao ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, que participou de um encontro do MDB, antigamente era o PMDB, agora chama MDB, um encontro que ocorreu aqui em Brasília. Ao chegar neste encontro do MDB, o ministro foi indagado sobre a questão dos combustíveis. Ele ratificou aí este entendimento de que não haverá mesmo interferência do governo em relação à política de preços praticada pela Petrobras. E sobre o encontro do MDB, que foi realizado aqui em Brasília, neste encontro a cúpula do PMDB lançou
Henrique Meirelles como pré-candidato do partido para a corrida presidencial deste ano. A gente lembra que Henrique Meirelles foi ministro do governo Michel Temer e ele foi também presidente do Banco Central no governo do ex-presidente Lula. Ele foi apresentado ali neste evento que teve justamente como nome o nome de um documento que foi entregue lá, que é uma espécie de continuidade daquele primeiro documento apresentado pelo PMDB, ainda na gestão passada, que era uma ponte para o futuro, apresentando alternativas para enfrentamento da crise econômica. Naquele momento, para enfrentamento da crise econômica. Agora, o novo documento, ele é justamente propondo a continuidade de medidas que estão sendo adotadas e que é para permitir o crescimento, o avanço dessa retomada do crescimento no país. Estou procurando aqui o nome do documento especificamente. O nome deste documento novo é Encontro com o Futuro, que são essas propostas de continuidade. Em relação a esta pré-candidatura, a gente sempre lembra o seguinte: neste momento do ano, um ano de eleições gerais, os partidos apresentam pré-candidatos. Nenhuma dessas candidaturas é formalizada ainda, porque pelo calendário eleitoral, a candidatura só é formalizada ali entre julho e agosto, depois das convenções partidárias. Até lá são feitas todas as negociações para a composição de chapa, aliança, partidos às vezes recuam em relação a nomes apresentados ou apresentam outros nomes. As convenções muitas vezes têm voto para decidir qual candidato de fato vai registrar essa candidatura. Você vai acompanhar tudo com a gente aqui nos Corredores do Poder. E em relação a esse cenário de apresentação formal de pré-candidaturas por meio dos partidos, eu até fiz uma listinha aqui para lembrar nomes que já foram formalizados por siglas como pré-candidaturas. Por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi apresentado pelo DEM como seu pré-candidato. A gente tem no PSDB o ex-governador Geraldo Alckmin. Temos Manuela Dávila pelo PC-do-B. O PDT lançou pré-candidatura de Ciro Gomes. O PSOL lançou Guilherme Boulos. E o Podemos lançou a pré-candidatura de Álvaro Dias. Outros nomes foram apresentados também como candidatos, como presidenciáveis da sigla, mas sem ter esses eventos assim de formalização, como por exemplo Jair Bolsonaro, apresentado pelo PSL ali já, e ainda tem o PT que diz que vai manter a candidatura do ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba, condenado na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. As convenções ocorrem em julho e as formalizações de candidatura ocorrem até o dia 15 de agosto. Então, até lá, a gente vai confirmando para vocês o que for ocorrendo em relação a isso. A gente segue no noticiário agora. Vamos conversar com Jéssica Gonçalves, que é da Rádio Nacional. Hoje apresenta lá da redação da TV Brasil, porque, Jéssica, você tem informações a respeito ainda de pauta política e econômica, porque teve marcha de prefeitos em Brasília hoje. Boa noite. Boa noite, Rosiane, exatamente. E o presidente Michel Temer autorizou por decreto o uso das Forças Armadas para as eleições de outubro. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. No entanto, o uso efetivo depende de solicitação do Tribunal Superior Eleitoral. Temer também editou uma medida provisória que extingue o Fundo Soberano do Brasil. O fundo é uma espécie de poupança do governo, criada em 2008, com o objetivo de aumentar a riqueza do país. Estabilizar a economia e também promover investimentos em projetos de interesse nacional. Os recursos serão usados para pagamento da dívida pública federal. A extinção do Fundo Soberano já era prevista e faz parte das 15 medidas anunciadas pelo governo em fevereiro, consideradas prioritárias do ponto de vista econômico e fiscal. O fundo tinha 26 bilhões de reais até o fim do ano passado. E sobre esse assunto que você introduziu, Rosiane, a gente segue com mais notícias do Planalto. Hoje, na cerimônia de abertura da Marcha dos Prefeitos, o presidente Michel Temer defendeu mudanças na lei de licitações. Segundo o presidente, a lei está defasada. Atualmente, a regra estabelece valores mínimos necessários para cada modalidade de licitação e que o agente público é obrigado a cumprir. Mas, segundo Temer, é preciso ampliar as possibilidades de dispensa de licitação para agilizar as ações dos gestores. Durante o evento, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zukolski, pediu ao governo federal reajuste nos repasses de recursos para que, assim, as prefeituras consigam, então, sustentar programas sociais criados pela União. A Marcha a Brasília, em defesa dos municípios, é realizada há 20 anos e reúne cerca de 5 mil pessoas entre prefeitos, secretários municipais, vereadores e governadores, parlamentares estaduais e federais. Rosiane.
Obrigada, Jéssica Gonçalves. A gente vai falar agora de uma medida que é extremamente importante para o bolso de várias pessoas que tiveram de entrar na justiça e esperar por décadas para tentar reaver ali, receber de volta dinheiro de perdas que ocorreram ali durante planos econômicos que foram implantados no país no final dos anos 80 e início dos anos de 1990. A gente já falou sobre esse acordo que foi feito com a AGU, depois houve a decisão ali confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, mas aí hoje teve um lançamento também aqui no Palácio do Planalto, super importante em relação a isso, para poder agilizar esse recebimento do dinheiro de quem se encaixa nesta situação de ter direito mesmo a recebê-lo. Mas quem vai contar para a gente os detalhes disso é Michele Canes, nossa editora que hoje participa com a gente aqui, trazendo as notícias da Agência Brasil. Bem-vinda de novo, hein, Michele? Boa noite. Oi, Rosiane, boa noite. O presidente Michel Temer anunciou hoje oficialmente o início de adesões ao acordo entre poupadores e bancos. O acerto foi formalizado em março pelo Supremo Tribunal Federal e prevê a compensação de perdas com os planos econômicos Bresser, Verão e Collor II. Temer informou que recursos vindos deste acordo vão reforçar aí o orçamento das famílias e ajudar a movimentar a economia no país. E a expectativa do presidente é que de 11 a 12 bilhões de reais sejam injetados na economia. Para fazer a adesão, os poupadores ou seus representantes legais devem acessar a página que já está no ar, entrou no ar ontem. A adesão é voluntária e quem optar por essa alternativa vai ter a ação extinta na Justiça. Na Agência Brasil, você pode conferir todas as informações sobre a adesão ao acordo. E hoje o governo federal reduziu para 2,5% a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país em um ano. A expectativa anterior de crescimento da economia era de 3%. Também houve mudança na projeção para a inflação deste ano, de 3,64%. Agora a expectativa é que os preços subam menos, com a inflação média estimada em cerca de 3,11%. Rosiane, com você. Obrigada, Michele. A gente lembra, entra lá no site agenciabrasil.abc.com.br. Aí você vai poder conferir todos os detalhes em relação a todo esse noticiário que a gente está trazendo aqui. Conferir fotos, inclusive, da nossa equipe de fotojornalismo da Agência Brasil. E já que a gente está aí em tanta notícia hoje, política e econômica, olha, uma informação também importante para uma demanda que a gente vem trazendo aqui de governadores em relação a recursos, mais recursos para a segurança nos estados. E aí o BNDES está preparando uma linha de crédito, mas a gente fala de segurança, a gente vai, claro, diretamente para o Rio de Janeiro, hoje com Flávia Grossi, para poder ter detalhes a respeito dessa linha de crédito que está sendo preparada, né, Flávia? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, está aqui no Rio de Janeiro para participar do lançamento dessa linha de crédito que acontece na sede do BNDES, aqui no centro do Rio. O banco vai oferecer 4 bilhões de reais de crédito. Esse dinheiro vai ser voltado exclusivamente, Rosiane, para a compra de equipamentos que vão servir para a segurança pública, como coletes à prova de bala, viaturas. E como é que vai funcionar esse empréstimo? Os prefeitos, os governadores vão fazer esse pedido diretamente para o Ministério da Segurança Pública e o Ministério da Segurança Pública que vai coordenar essas licitações. O parcelamento vai poder ser feito em até 7 anos, com 2 anos de carência. E o BNDES propõe aí financiar 100% do valor total dos equipamentos. Nos empréstimos tradicionais, esse financiamento não chega a 80%. O crédito vai chegar na mão das prefeituras e dos governos por meio de bancos, que vão oferecer aí uma linha de política de juros mais reduzida. A autorização para o empréstimo depende de um parecer favorável do Ministério da Fazenda. E a gente lembra que o Rio de Janeiro, que é um estado que precisa de bastante investimento, pode ter dificuldade de acesso a este crédito, justamente porque está sob o regime aí de recuperação fiscal. Rosiane.
Obrigada, Flávia. É bem observado esse ponto que você põe aí. A gente vai, obviamente, acompanhar nos próximos dias para saber o desdobramento disso e como fica essa situação aí, especificamente do Rio de Janeiro, que tem mobilizado e, né, toda uma atenção de poder no país e tem, inclusive, essa situação de intervenção federal na segurança do Estado. Agora a gente muda um pouquinho de pauta e começa a falar sobre o que ocorreu nos corredores do Poder Judiciário, agora com Vanessa Casalino, lá desdobramentos em relação àquele julgamento do caso Carandiru. Vanessa, boa noite. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. O Tribunal de Justiça aqui de São Paulo negou recurso do Ministério Público e manteve a decisão que em 2016 havia anulado as condenações de policiais militares pelo massacre do Carandiru. Esse mesmo exame já tinha sido feito pelo próprio TJ, mas o Superior Tribunal de Justiça determinou essa nova análise de hoje a pedido do MP. Com isso, na prática, ficou mantida a anulação de 5 júris populares que condenaram 73 PMs entre 2013 e 2014, apenas que variaram de 48 a 624 anos de prisão. O TJ havia decidido pela anulação dos júris, alegando que era preciso ter individualizado a conduta de cada um dos PMs no massacre. Mas os tribunais do júri e o Ministério Público entenderam que os policiais militares agiram em conjunto e podiam ser punidos. O promotor Márcio Frigg, um dos principais responsáveis pela condenação dos PMs, disse que vai recorrer da decisão e afirma que os desembargadores desrespeitaram a vontade popular expressa no Tribunal do Júri. Há 25 anos, em 2 de outubro de 1992, policiais militares invadiram a casa de detenção na zona norte de São Paulo para conter uma rebelião. 111 presos foram massacrados. Até hoje, ninguém foi punido, Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. No próximo bloco, outras notícias do Judiciário, inclusive a informação, hoje a confirmação. O Tribunal de Justiça em Minas negou o recurso e determinou a prisão do ex-governador do PSDB, Eduardo Azeredo. É daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Uma delas é a decisão do Tribunal de Justiça em Minas, que rejeitou o recurso apresentado pelo ex-governador tucano Eduardo Azeredo e determinou aí a prisão do político. Quem vai trazer os detalhes para a gente em relação a essa decisão hoje é Michele Canes. Pois é, Rosiane, o tucano foi condenado em 2015 pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro no chamado Mensalão Tucano. Em agosto do ano passado, a condenação foi confirmada em segunda instância com pena em regime fechado de 20 anos e 1 mês de prisão. Os chamados embargos declaratórios eram o último recurso possível na segunda instância, permitindo assim o início do cumprimento da pena da condenação. Azeredo foi denunciado pelo suposto envolvimento em um esquema de corrupção montado para beneficiar sua campanha de reeleição ao governo mineiro em 98. Segundo o Ministério Público Federal, mais de 3 milhões de reais foram desviados de empresas estatais mineiras. Para o MPF, a prática dos crimes só foi possível por meio de um esquema criminoso montado pelo publicitário Marcos Valério, que foi condenado no STF pelo processo do Mensalão. A Agência Brasil tenta contato com a defesa de Eduardo Azeredo, mas não obteve retorno até a publicação dessa notícia. No processo, Azeredo negou todas as acusações. Rosiane. Obrigada, Michele Canes. E ainda sobre decisões da Justiça, agora a gente vai para o Supremo Tribunal Federal conversar com Mariana Jungmann, que acompanha as reuniões que ocorrem por lá e as decisões por aí, Mari. A retomada daquele julgamento que é da primeira ação penal que pode resultar em condenação no STF de ação da Lava Jato e também mais uma condenação do deputado afastado aí, Paulo Maluf, né? Rosiane, dessa vez o deputado Paulo Maluf foi condenado por falsidade ideológica eleitoral por ter omitido que recebeu R$168 mil da empresa Eucatex na campanha dele de 2010. Essa empresa pertence à família de Paulo Maluf. A defesa dele alega que ele não cuidava da prestação de contas da campanha dele diretamente, estava ocupado pedindo votos, mas os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal
Federal entenderam que o candidato tem sim obrigação de saber a origem do dinheiro que vai para a campanha dele, ainda mais quando se trata de uma empresa que é da família dele. Além disso, também entenderam que ficou confirmado o dolo porque uma outra empresa foi utilizada ali para fornecer notas frias para a Eucatex para justificar a movimentação desse dinheiro. Então, Paulo Maluf agora condenado a mais 2 anos e 9 meses de prisão, mas isso em regime semiaberto e vai ser cumprido em prisão domiciliar, onde ele já está, né, por causa de outra condenação e ele também sofre aí de problemas de saúde, então prisão domiciliar. O outro julgamento que está ocorrendo ainda nesse momento, como você disse, é o do deputado Nelson Meurer e dos 2 filhos dele, por causa, é o primeiro julgamento da Lava Jato, como você disse, aqui no Supremo Tribunal Federal, está ocorrendo na segunda turma. O ministro Edson Fachin hoje leu o voto dele, né? Ele é relator desse caso, e Edson Fachin concluiu pela condenação de Nelson Meurer por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de ter recebido 29 milhões de reais do doleiro Alberto Youssef por meio do posto da Torre, que é justamente o posto que originou ali a Lava Jato, né? A Operação Lava Jato, e da onde surgiu o nome da operação, inclusive. E aí ele recebeu esse dinheiro em troca do seu apoio político como líder do Partido Progressista a Paulo Roberto Costa, que é outro nome conhecido aí da Operação Lava Jato. Deu início às delações da Lava Jato, Paulo Roberto Costa. O ministro Edson Fachin, então, concluiu pela condenação dele no que ele considerou aí um mercadejamento da função parlamentar, ou seja, a venda do apoio dele, né, da prerrogativa dele de parlamentar em troca dessa vantagem indevida. Depois de Fachin, foi a vez do ministro Celso de Mello votar. Ele é o relator revisor desse caso, ele também acompanhando aí o voto de Fachin, mas o julgamento ainda não acabou e é possível que nem acabe hoje, viu, Rosiane? Obrigada, Mariana Jungmann. A gente lembra que a defesa alega que não tem provas, nega que o deputado tenha cometido esse crime, alega que não há provas e que não pode ser considerada, a justificativa que eles apresentam, que não pode ser considerado somente o fato de ele ter liderado a bancada do partido como o fator decisivo para que tivesse influenciado em relação a qualquer questão política nesses acordos com a Petrobras. A gente segue acompanhando esse julgamento e agora a gente continua falando de Lava Jato, mas sobre um outro aspecto, o que é que está sendo feito com dinheiro que vem sendo recuperado aí nesses escândalos, né? Depois de descobertos, apontados aí pela Lava Jato. Mas quem vai contar pra gente é Flávia Grossi, lá no Rio de Janeiro. Por aí, em que o dinheiro vai ser investido, Flávia? Rosiane, felizmente uma boa notícia para o Rio de Janeiro, a gente que vem aí de uma série de notícias de corrupção, de violência, a gente tem uma notícia boa. A Justiça Federal autorizou o uso de aproximadamente 18 milhões de reais que foram recuperados aí pela Operação Lava Jato, dinheiro esse que vai ser destinado a obras de melhorias na infraestrutura das escolas do Rio de Janeiro. Só para você ter uma ideia da situação dessas instituições, a Rede Estadual de Ensino fez um relatório em parceria com o Ministério Público Estadual e eles constataram aí que 64% das cerca de 1.200 escolas estaduais, elas têm problemas na estrutura física. A Secretaria Estadual de Educação vai fazer agora uma relação das escolas que serão beneficiadas. O projeto da obra, ele deve ser apresentado no prazo de 60 dias. E o Procurador da República, Sérgio Pinel, que é integrante da Força-Tarefa da Lava Jato no Rio, disse que essa decisão é histórica, que representa-se um dinheiro da corrupção que foi usado, que vai ser usado, investido na educação do Rio de Janeiro. Rosiane. Da Flávia, realmente uma boa notícia aí, que é dinheiro público sendo aplicado na área pública. Olha, gente, agora uma informação, o jornalista Alberto Dines, que apresentou aqui na TV Brasil o Observatório da Imprensa, ele morreu hoje e a gente tem uma reportagem aí para ressaltar a importância de Dines, você confere com Henrique Bolg. Alberto Dines morreu hoje aos 86 anos em São Paulo. Ele estava internado há 10 dias no Hospital Albert Einstein com problemas respiratórios. Dines começou a carreira em 1952 na revista A Cena Muda. Depois passou pela revista Manchete, dirigiu o segundo caderno do jornal Última Hora e o jornal Diário da Noite.
Nos anos 60, foi editor-chefe do Jornal do Brasil, onde foi responsável por uma profunda reformulação que marcou a história do jornalismo brasileiro. Diniz também foi um dos colaboradores do jornal O Pasquim, um dos símbolos da resistência contra a ditadura militar. No final dos anos 80, Alberto Diniz foi para Lisboa, onde lançou o Observatório da Imprensa, uma entidade sem fins lucrativos dedicada a avaliar a qualidade do jornalismo brasileiro. O trabalho continua até hoje e pode ser acessado pelo site observatoriodaimprensa.com.br. O Observatório foi para a TV em 98, produzido pela TV Educativa do Rio de Janeiro e posteriormente pela TV Brasil. O programa ficou no ar até 2016. Em nota, a empresa Brasil de Comunicação lamentou a morte de um dos maiores expoentes do jornalismo brasileiro. No Twitter, o presidente Michel Temer afirmou que o jornalismo perde um dos seus pilares da ética e do profissionalismo. Olha, e na próxima quinta-feira, aqui na TV Brasil, você vai acompanhar uma edição especial aí do Recordar ETV, justamente o Recordar ETV especial com Alberto Diniz. E aí a gente ressalta para você que você vai ter essa oportunidade na quinta, dia 24. O horário desse programa é às 10h45 da noite. Ocorre logo depois do nosso programa Caminhos da Reportagem. Fica o convite aí para você acompanhar o Recordar ETV, 10h45 da noite de quinta-feira. E somente mais algumas manchetes que você pode conferir na Agência Brasil. Por exemplo, Comitê das Nações Unidas rejeita cautelar contra a prisão do ex-presidente Lula. Outra notícia, pedido de vista suspende julgamento sobre relação poliafetiva. Você vai acompanhar com a gente outros detalhes aqui durante a semana sobre o que é isso. É o CNJ discutindo se é possível fazer o registro de união civil de mais de 2 pessoas. Aí você vai conferir esses detalhes em relação a essa decisão de poder. Tinha um outro assunto de pauta do judiciário também, que a gente vai ter como abordar aqui, porque tem chamado a atenção no judiciário tanto de ações de pessoas que, quando se separam, pedem guarda compartilhada dos pets, os bichinhos de estimação. Esse caso está no poder, sim, no judiciário. Você vai conferir com a gente. E amanhã a gente está aqui de volta. Boa noite a todos. Até lá.